E aí pessoal, joinha, tudo bem? Sejam bem-vindos aí. Mais uma dica aqui do manutenção e reparo, ok? A gente hoje vai falar de buchas, tipos de bucha para fixação de objetos, certo? A gente tem aqui hoje 5 tipos de bucha que a gente vai mostrar para vocês como que funciona, para que elas servem, certo? A gente vai começar com a mais simples, que é aquela que você possivelmente deve conhecer. Vou colocar mais perto para ficar mais visível. Essa pequena bucha de plástico, tá? É uma bucha de 5 milímetros de plástico e sem anilha. O que seria anilha, Dayan? Anilha é essa partezinha aqui, ó, certo? Essa partezinha parece uma coisa muito simples, mas faz muita diferença. Quando você fizer a perfuração do buraco na parede, onde você vai colocar a bucha, quando você não tem essa anilha e a parede às vezes é um pouco frágil, ela some para dentro. Principalmente as paredes de tijolo furado, que são aqueles tijolos de alvenaria que tem cavidades, certo? Então, e quando você tem essa anilha, você não vai ter problema com isso, ela não vai entrar para dentro e desaparecer. Geralmente isso acontece, certo? Você vai estar lá fazendo a fixação de um quadro, por exemplo, você vai estar fixando ela e de repente quando você coloca ela dentro do orifício, ela cai para dentro do gomo do tijolo e já era. Se você tiver poucas ou se você tiver só algumas que você tiver comprado, você não vai conseguir concluir o serviço sem ter que sair. Tranquilo? Certinho? Outro tipo de bucha, essa com efeito borboleta. O que seria isso, Daí? Se você perceber, ela tem uma cavidade aqui e quando o parafuso entrar dentro dela, ele vai pegar nessa parte do fundo e ela vai abrir no sentido dessa forma. Eu não estou conseguindo amassar ela porque é muito forte, porém eu vou fazer um teste aqui na morsa e vou voltar para mostrar para vocês, certinho? Vamos pular essa no momento, vamos deixar ela pro final, tranquilo? Vamos lá, a gente tem essa bucha para determinados parafusos parecidos com prego, que é justamente esse aqui. Se a gente perceber bem de perto, ele tem as roscas parecido com o ferrão de uma raia. No sentido de entrar dentro da bucha, ele é mais fácil, mas para sair já é mais complicado, só enroscando, certinho? Então, quando você comprimir esse parafuso com essa bucha, ela vai expandir internamente dentro do buraco e vai ganhar aí as dimensões aproximadas de meio centímetro no total, 2,5 de cada lado, onde você vai perceber que ela vai inflar. E a vantagem dela, em relação à outra que você tem que estar sempre enrosqueando, é que você pode bater com o martelo e ela vai fixar imediatamente, certo? Só que para retirar, você vai ter que fazer rosqueando, tranquilo? Então, é uma bucha muito interessante. Você vai encontrar dela mais nas casas mais especializadas de material para marcenaria e para construtor. E não é qualquer ferragem que você encontra, porém é um material muito bom de você ter na sua maleta aí. Principalmente aquelas maletas, a gente recomenda muito aquelas maletas que têm separadores, onde você coloca cada tipo de parafuso e prego em um determinado lugar. Fica muito mais fácil para você e você chega com tudo já no local. Se você precisar de um ou de outro material, tá ali na mão, certinho? Uma outra bucha que faz toda a diferença, que pouca gente conhece, é essa bucha de aço. Olha só, quem vê nem acredita que seja uma bucha, certo? Essa bucha é usada em estruturas de concreto, certo? Como que funciona essa bucha, Dayan? Ela funciona como se fosse uma mola. Se você perceber, ela não é fechada nesse sentido. Porém, a ponta dela é desbastada. Quando você usar uma broca, a broca vai ser 1 milímetro menor que ela. E quando você colocar e bater, ela vai fechar e comprimir apertando o contrário, certo? E aí você bate até o final e aqui ela vira o suporte. A gente usa muito para gesso acartonado, para suspensão de gesso acartonado. É muito interessante, é muito forte. Suporta até 100 quilos cada buchinha dessa. Quem vê nem acredita, né? Mas faz toda a diferença. E outra coisa, é muito rápido, você não precisa parafusar. É só furar e batendo. Já fica no lugar. Faz toda a diferença. Acelera o processo. Vai mudar aí seu serviço. Vai acelerar muito, vai melhorar muito. Certinho? Então, a gente já tem as 4 primeiras. E a gente tem aqui a quinta e última, que é essa bucha de gesso. Nesse caso a gente usa essa bucha em gesso acartonado, mas eu também já instalei em gesso comum, aquele gesso plaquinha, certo? Qual que é a diferença dela? Se você perceber, na ponta dela, ela tem 3 pontinhas onde ela vai abrir o próprio buraco. E nessa frente aqui, ó, ela vai ter um encaixe onde a ponta da parafusadeira vai encaixar
para poder fazer ela girar, abrir o próprio buraco e fixar. E aí, depois que ela está fixada no gesso, ela pega uma área muito maior do que a do próprio parafuso, o que faz com que ela não rode, não espane. E aí, depois disso, você está pronto aí para colocar o parafuso e fixar o que você quiser até mais ou menos 25 quilos, tá bom? É importante você ficar atento com relação ao peso, porque se precisar de mais peso, você tem que aumentar a quantidade de buchas para evitar aí que as coisas caiam ou que tenham uma vida curta, certinho? Tranquilo? E com relação a essa aqui agora, eu vou dar uma checada nela e vou mostrar para vocês como é que funciona o efeito borboleta dela, tranquilo? Um momentinho. Pessoal, aqui a gente tem essa bucha, que é uma bucha tipo borboleta. Como que ela funciona? À medida que o parafuso penetra nela aqui, ó, por trás aqui, ele vai puxar essa parte do fundo onde está a minha mão aqui, ó, e ela vai fazer dessa forma aqui, ó, certinho? Ela vai inflar dessa forma aqui por trás da parede. Qual que é a vantagem? Olha só, se é uma parede de tijolo furado, ela vai fazer uma cunha por trás da parede, fazendo com que você possa fazer muita força nessa parte aqui, ó, e o parafuso não venha soltar. E aí vai ficar muito resistente, vai ficar fixado no reboco da parede junto com o tijolo, certinho? Então ela não tem nenhuma possibilidade de soltar. Enquanto que essa aqui, ela vai inflar só as medidas do parafuso, que é bem pequeno, no máximo aí uns 3 milímetros. Então essa aqui você consegue fazer isso com muito mais abertura, e no caso de parede de tijolo furado ou bloco de cimento também, e ela funciona muito bem, certinho? E é isso aí, a gente falou aqui de algumas buchas, e para finalizar, a gente tem a bucha aqui do vaso, para você entender como é que ela funciona, certinho? Aqui a gente tem o parafuso, a bucha no caso é 10, tem gente que usa 12 milímetros, mas não muda muita coisa de 10 para 12 milímetros, certinho? Essa é uma bucha tradicional, poderia ser outro tipo de bucha, mas funcionaria também. Como essa é uma bucha mais barata e mais simples e funciona muito bem, não tem por que fazer com outra, certo? A não ser que você tenha algum problema lá de resistência com relação ao piso. E aí é interessante você mudar, certo? Aqui, como eu já falei, no caso, essa aqui, ela vai expandir uns 8 milímetros. Geralmente no piso é concreto, mais revestimento cerâmico ou porcelanato. Então vai ter uma resistência muito boa. Você inicialmente coloca a bucha, coloca o parafuso, certo? Inicialmente você vai enroscar só essa parte para poder deixar ele na altura certa, onde você vai encaixar o vaso. E depois é só colocar o acabamento e também a rosca final de acabamento, onde vai encaixar no vaso para ele ficar bem fixo lá na estrutura do chão, certinho? E é isso aí, pessoal. Hoje a gente falou aí de 5 tipos de bucha que você pode estar usando no seu dia a dia. E eu espero que você tenha aprendido mais coisas com isso e que você fique mais antenado aí para várias possibilidades que você tem para poder montar um quadro, instalar uma coisa um pouco mais pesada, um móvel, um objeto. Se você vai montar umas prateleiras, usar sempre buchas com maior fixação, entender como que é a parede, se é uma parede mais rígida com tijolo comum ou se é uma parede onde você vai precisar de uma bucha do tipo borboleta para que você tenha uma fixação maior. Lembrando, gente, que todas essas buchas têm diversos tamanhos, tá bom? Então, assim, você vai conseguir essas buchas desde os 5 milímetros até aí 20, 30 milímetros. Então, assim, a variedade é bem ampla para a dimensão. É lógico que você não vai encontrar em todos os lugares, mas os lugares mais profissionais aí, de ferramentas e peças profissionais, você vai encontrar com facilidade esse tipo de material, certinho? E é isso aí, forte abraço, tudo de bom para você e a gente se fala por aí. Valeu!